Fala, gente. Beleza? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá me vendo no YouTube também. Para quem me verá depois, mas boa noite. Já é boa noite? É boa noite, né? Bom, não é noite ainda aqui, cara. Mas é quase noite. Boa tarde, boa noite. Pessoas do chat, deixa eu ver quem é que tá aí. Tamo bem, cara. Tamo com setentinha. Oi, Marcele. Oi, Luriane. Oi, Ana. Tudo bom? Oi, Maria Eduarda. Tudo bem? Oi, Brenda, tudo bem? Oi, Marcela, Camille, fala que é, Fernanda, beleza? Sofia, Ana Clara, só mina. Oi, Flávia. Oi, João Vitor. Caetano. Duda, Júlia, como é que tá, guria? É nóis. Camilinha. E aí, Camilinha. Boa noite, Thierry. Thierry. Tudo bem, né? Oi, Bárbara. Várias pessoas vieram. Fu, cara. Yasmin, boa noite. Gabriele, boa noite. Júlia. E aí, Júlia, já ouvi. Como é que estamos? Breno, é barulho, cara, é barulho. Tem muitas variações, tem o baralho, tem o barulho, tem várias. Oi, Sidoruki. Tô te devendo uma resposta, Júlia. Eu até tava pensando nisso hoje de tarde, vou te responder depois. Oi, Júlia B. Vamos lá, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Reta final, graças a Deus. Assim, ó, eu só tô focando nessa URGS e depois, pô, tá ligado quando o juiz apita, que é... Claro que depois tem outras provas também, eu sei que tem gente que vai até o FSM e etc. Mas acho que a URGS assim é um grande ponto de chegada para muitos de nós, né? Então, passada a URGS já meio que já dá um clima diferente, muda, quase muda o ano já. Então é isso aí. Vamos continuar nossas revisões. Vamos fazer hoje a prova de 2023 inteira, sim, Yasmin. Vamos fazer em dois blocos, que nem a gente fez na última semana. E aí Então, assim, alguns recados, acho que vocês leram todos ali no chat, espero que tenham lido, que nós vamos então fazer duas resoluções essa semana, hoje e quinta. E quinta. Porque quarta vai rolar uma live, inventaram uma live, e eu não posso dizer que eu não gostei da ideia, eu gostei da ideia. Então vai ter uma live, eu e outras pessoas aí. E hoje vai ter a divulgação e tal, então vou fazer suspense agora. Mas enfim, a gente vai fazer uma live. Cara, o outro parceiro, que é professor também, que inventou, ele é muito criativo. Então é uma coisa que eu não entendi direito ainda, mas é uma coisa que vai ter umas. Como é que é? A live das previsões do que vai cair na URGS. Essa é a ideia. Então nós vamos, entendeu? Vai rolar um lance assim, nós vamos botar a mão dentro de uma urna, tirar uns negócios e a gente vai descobrir o que vai cair na prova da URGS. Em várias matérias, tá? Então isso vai acontecer na quarta-feira. E estão, obviamente, vocês estão todos convidados e convidadas, e também para descontrair um pouco nessa reta final. E aí, na quinta-feira, a gente faz a resolução da prova de 2024, que é a última. E aí, fim, final. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma questão, um comentário que vocês gostariam de fazer, alguma pergunta? Ou vamos direto para o que interessa? Vamos direto para o que interessa. Então, Ufrigues 2, a tia do tarô, é tipo isso, é o professor do tarô, vai ter um ali. É isso aí. Gente, vamos dar ali. São 15 questões, eu vou tentar fazer em dois blocos de 8 e 7, que nem eu fiz na última, então seriam 50 minutos mais ou menos agora, talvez um pouco menos, e aí depois mais um outro bloco de mais ou menos mesmo tamanho, tá? Agora que eu vi aqui de coisa linda, cara, tá bom, tá bom, tá bom, parabéns. Vamos lá, foco. Vamos para a primeira metade, então assim, vocês já sabem o que vão encontrar, né? Matemática básica no início, um, 2, 3, soma e produto, frações, logaritmos, aí começa a geometria, como é a URGS, aí tem uma espacial, aí funções, que veio depois, análise do gráfico, e acaba com análise combinatória e probabilidade. Tá? Então, uma prova bem padrão, a gente está vendo nessas últimas, espero que vocês tenham percebido nesses últimos encontros o quão padrão, assim, é a prova da URGS e como tem uma estrutura, né? Então, 46 diz assim, o valor de A ao cubo menos B ao cubo para A igual a 27 e B igual a 26. É engraçado essa questão porque eu acho que quem fez a questão
deve ter pensado em fazer uma questão de produtos notáveis, que tivesse que usar a diferença de dois cubos. Mas ela é muito mais difícil de fazer com produtos notáveis do que simplesmente calculando. Então aqui não tem a mínima graça. Ele está pedindo para tu trocar o A por 27, então tu tem 27 ao cubo menos o B, que é 26 ao cubo, dividido por 27 menos 26. E aí o que acontece é que, obviamente, essa parte de baixo dá 1. Então, na prática, a única coisa que precisa fazer é 27 ao cubo menos 26 ao cubo. Então, repito, ao invés de usar produtos notáveis, eu acho que é muito mais fácil simplesmente fazer a conta, tá? Tem que calcular, obviamente, 27 ao cubo. Acompanha comigo aí e vê se eu estou fazendo certo. 19.683. 19.683. E aí, 26 ao cubo, 26 vezes 26 vezes 26, 17.576. Tá? Eu estou fazendo esse cálculo aqui separado para não precisar calcular agora. E aí, subtrai essas duas coisas. E isso aqui dá exatamente 2.107. Então, no fim das contas, não me parece que seja uma questão para se usar produtos notáveis. É simplesmente calcular mesmo, e era isso. E aí, tu começa a prova já feliz. Te deu um gás, porque tu já sabe que essa questão você acertou. Beleza? Vamos para a próxima, 47. A primeira questão sempre é uma coisa de cálculo, assim, né? Cálculos numéricos ou produtos notáveis e tal. 47 diz assim: dados A e B, números reais positivos. Gente, olha aqui para mim. Olha aqui, ó. Nesse tipo de questão do 1, 2, 3, onde é que a galera se perde? A galera se perde quando esquece de prestar atenção no enunciado, que é a coisa mais importante de todas. Ele está dizendo que os números são positivos. Foca nisso. Se ele não dissesse isso, tu teria que testar também valores negativos ou zero. Aqui está dizendo que é positivo, daí, ok. Considere as afirmações abaixo. Se A é maior do que B, a raiz quadrada do A é maior do que a raiz quadrada do B. Sim, isso aqui com certeza é verdadeiro. Para números positivos, certamente é verdade. Por exemplo, o 16 é maior que o 4, a raiz quadrada do 16 é maior que a raiz quadrada do 4, porque 4 é maior do que 2. Claro que tu pode justificar isso também do ponto de vista da função raiz de x. Agora eu vou dar uma surra intelectual em vocês. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, cara. Isso aqui é o gráfico da função y igual a raiz de x. E aí eu vou pensar o seguinte: se x1 é menor do que x2, tá vendo que o x1 é menor do que o x2? Então, a raiz do x1, que é o y, é menor, com certeza, do que a raiz do x2. Isso quer dizer, em outras palavras, que a função é estritamente crescente. Então, essa primeira aqui é verdadeira, eu posso fazer isso pensando no gráfico de uma função, ou eu posso fazer isso pensando com valores, né? Depois, segunda, para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é um número irracional. Não é nada a ver, né, cara? Da onde isso? Para quaisquer A e B, a raiz do A mais a raiz do B vai ser irracional. Não, sei lá, se eu pegar os mesmos valores que eu peguei ali em cima, ó, o A vale 16 e o B vale 4. A raiz quadrada do 16 mais a raiz quadrada do 4 dá 4 mais 2. E isso é 6. E 6 não é um número irracional, 6 é um número racional. Tá claro que se eu botasse raiz de 2 mais raiz de 3, daí seria irracional. Mas não é para quaisquer, só em alguns casos. Então essa é fake. Depois, para quaisquer A e B, a raiz de A mais a raiz do B dá maior do que 1. É claro que não também, né? Tem valores que não vai dar. Aqui seria bom pegar frações, ó. Se eu pegar, por exemplo, 1/4 e 1/16. Se eu tirar a raiz quadrada do 1/4 e a raiz quadrada do 1/16, isso não vai dar maior do que 1, que a raiz quadrada de 1/4 dá 1/2 e a raiz de 1/16 é 1/4. Isso é 0,5 mais 0,25, ó, que deu 0,75. Então, não precisa dar maior do que 1 a raiz quadrada de um número mais a raiz quadrada de outro número. Pode dar menor do que 1. Então, isso é apenas um. Letra A. Tranquila? Mais ou menos. Comentem. 48.
Ah, olha aí a soma e produto. De novo, cara. Todas as provas, cara. Todas as provas têm uma questão de soma e produto, cara. Então, pelo amor de Deus, né? Não vai ratear. Se P igual a 10 e Q são as raízes, olha, é interessante, já está um pouquinho diferente. Ele está dando uma raiz e a outra ele não diz qual é. Se P igual a 10 e Q são as raízes da equação x ao quadrado menos sx mais 20 igual a zero, então qual é o valor de S? Tá, dá para fazer por soma e produto, mas na real não precisa. Porque o que ele está fazendo? Ele simplesmente está te dando uma equação em que tu não sabe um dos coeficientes, mas tu sabe os outros dois, né? O A é um e o C é esse 20 que está aqui. Gente, se a questão medisse uma raiz, se ela medisse que o P igual a 10 é raiz, vou anotar aqui. Se P igual a 10 é raiz, significa que eu posso substituir o P por 10 na minha equação. Então eu vou simplesmente fazer isso, eu vou substituir no lugar do x, ó. Vai dar 10 ao quadrado menos s vezes 10 mais 20 igual a zero. Substituir, percebe que o S ficou a minha única incógnita. Então, isso aqui ficou 100 mais 20, e aí eu vou passar o 10S para o outro lado. 100 mais 20 igual a 10S, 120 é igual a 10S, se eu dividir por 10 dos dois lados, então S é igual a 12. Então, interessante, isso aqui que eu tô achando interessante, 48, letra E. Tô achando interessante, quando eu fiz essa questão, já tinha feito essa questão uma outra vez, eu tinha feito direto por soma e produto. E agora me deu essa outra ideia, eu pensei diferente. Eu pensei, não, peraí, se ele me deu a raiz, eu posso substituir a raiz no lugar do x, e aí eu descubro o valor da incógnita que está faltando ali. Fez sentido? Dá para fazer tanto por soma e produto, como substituindo a raiz que a questão deu. Até aqui tô achando de boa essa prova. Vamos adiante, 49. Em uma escola, sabe-se que 2/5 dos estudantes gostam de praticar somente, olha esse somente aí, o esporte A. 1/3 dos estudantes gostam de praticar somente o esporte B. E depois, 1/6 dos estudantes gostam de praticar o A e o B, os dois. Cara, não sei se vocês já estão percebendo. Ela é uma questão daquelas de conjuntos. Conjuntos, que ele tá te dando dois conjuntos e ele está dizendo quantos que estão num conjunto, quantos que estão no outro e quantos que estão na intersecção, tá? Pergunta, a fração que representa a quantidade de estudantes dessa escola que não praticam o esporte A e nem praticam o esporte B. Ou seja, o que ele está me perguntando, do ponto de vista dos conjuntos, ele está me perguntando quantos que estão fora, tanto do A quanto do B. Interessante que a questão, gente, não envolve valores, vocês perceberam? Não envolve números absolutos, envolvem só frações. Então, como envolve frações, o que tu tem que entender é que o total é 100%, e 100% é a mesma coisa que um. Então, olha o que que eu vou fazer, eu vou montar esse esquema clássico aqui. Opa, volta aqui, querido. Vou montar esse esquema clássico e vou botar as frações. Então, primeiro, 2/5 é só o esporte A. Então, 2/5 está nessa parte aqui, ó. Só o A significa que está dentro do A, mas está fora do B. Está nesse pedaço aqui, ó. Então, 2/5 é só o esporte A, 1/3 é somente o esporte B. Então, tu tem 1/3 aqui. E 1/6 é os dois. Então, tu tem 1/6 aqui no meio. E a pergunta é quanto que ficou para a parte de fora? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou somar as três frações e vou diminuir isso do total. Faz sentido para todo mundo? Então, eu quero fazer 2/5 mais 1/6 mais 1/3. MMC entre 6, 5 e 3 é 30. 30 por 5 dá 6 vezes 2 dá 12. 30 por 6 dá 5, vezes 1 dá 5, e 30 por 3 dá 10, vezes 1 dá 10. Então, se eu não errei nada, ficamos com 27, 12 mais 10, 22 mais 5, 27, 30 avos. 27, 30 avos. Agora, o que que é 27, 30 avos, minha gente? Simplificando por 3 em cima e embaixo, tá mais fácil, né? É 9 décimos. 9 décimos.
Aí tu te joga na letra E. Não, calma. Calma, por quê? Porque 9 décimos são aqueles que estão nos três conjuntos. Gente, se 90%, 9 décimos é 90%. Se 90% está nos dois conjuntos, desculpa, no A e no B, quanto que sobrou para o X? É 1 - 9 décimos, ou seja, 1 décimo. Letra A. Então, a questão de ela mistura conjuntos com frações, na real, né? Para ver se a pessoa sabe lidar bem com frações aqui. Tranquilo? Não achei difícil. Achei ok. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o espaço. Aí. Vamos adiante. Essa foi a 49. 50. 50 chegou ele. Aliás, já dá para ver duas coisas. Quando tu olha para a questão, assim, não sei como é que tá o olhar de vocês, já tá treinado, mas quando tu olha para a questão, primeiro, tu vê que ela envolve log, óbvio. E segundo, tu vê que ela envolve um somatório. Cara, eu já trabalhei isso com vários de vocês em várias das turmas, das milhares de turmas que eu dei aula esse ano. Tem que saber essa porcaria desses somatórios que envolvem logaritmos. Eles vão botar uma questão assim: log mais log mais log mais log mais log. Aí o que que eu faço, gente, quando eu tenho log mais log? Acho que na primeira aula lá a gente fez uma revisãozinha. O que que é log mais log? Tipo, log de A mais log de B. Eu junto os logs em um único log, transformando isso numa multiplicação. Então a pergunta é: o valor de log de 2 ao quadrado mais log de 2 ao cubo mais log de 2 na 4 mais, até log de 2 na 50 é qual? Então, primeira coisa, eu vou aplicar essa propriedade. Eu vou juntar todos esses logs em um único log. E dentro desse único log, os carinhas vão se multiplicar. Ah, quem que vai multiplicar? O 2 ao quadrado, o 2 ao cubo, o 2 na 4, até chegar no 2 na 50. Então, tu bota log, abre parênteses, 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo, vezes 2 na 4, vezes, até chegar no 2 na 50. Beleza? E, na verdade, gente, agora acabou o que era de logaritmo, propriamente dito na questão. Daqui em diante não é mais uma questão de logaritmo. Tudo que tinha para saber de logaritmo era agora. Porque agora são duas coisas. Primeiro é a propriedade das potências lá do nono ano, oitavo ano. O que que eu faço quando eu tenho multiplicações de mesma base? Eu conservo a base, então eu conservo esse 2. E atenção que agora vai te cair o cu da bunda. Eu somo os expoentes. Ah, então aqui no expoente vai ficar 2 mais 3 mais 4 mais, até chegar no 50. Isso, eu vou ter que somar tudo isso, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Tu vai ter que somar todos esses valores. Mas, gente, que soma é essa aqui? Isso é a soma de uma PA. Olha que coisa linda. A URGS dá um jeito de cobrar na mesma questão logaritmo e PA, porque eles matam dois coelhos em uma caixa d'água só. Não, tô brincando, uma cajadada. Eles botam na mesma questão as duas coisas. Então, eu vou ter que saber somar essa PA. Então, espero que esteja lá na sua cabecinha a soma da PA a um mais a n vezes n sobre 2. Então, como fica isso? Primeiro, a um é o primeiro termo, é 2. A n é o último, que é 50. Então, é 2 mais 50. Agora, cuidado para não fazer merda. Gente, qual é o número de termos? Quantos termos estão sendo somados aqui? Cuidado, porque se fosse do um até o 50, seriam 50. Mas não é do um até o 50, é do 2 até o 50. Então são 49 termos no lugar do N sobre 2. Fez sentido? É nóis, tamo junto. Calcula o treco. Ó, esse 52 eu já vou dividir por 2 ali de baixo. 52 dividido por 2, 26, né? Então isso aqui ficou 26 vezes 49. Isso é a soma dos 49 termos. 26 vezes 49. Ajuda nós aí. 1.274. Não, é isso? 1.274. 1.274. Isso é a soma dos termos, que é o que vai ficar no expoente, né? Então acabou dando o quê? Acabou dando log de 2 na 1.274.
Então, assim, nunca vi isso na vida. Quando eu vejo a primeira vez, obviamente, devo achar estranho. Mas, cara, depois de umas vezes aí, já fica meio batido. E a URGS coloca todo ano um negócio muito parecido. Então, 50 letra B. Tranquilo? É nóis. 51. Entrou geometria. Na figura abaixo, há dois hexágonos regulares. Eu acho que vocês sabem, né, gente? Todo mundo aqui sabe que os hexágonos são é um dos polígonos que mais cai, junto com o pentágono também, que normalmente a galera já se atrapalha um pouco mais. Mas os polígonos regulares, o hexágono é o mais famoso, né? Então são dois hexágonos regulares com lado A e com vértice bem comum. Os pontos A, B e C são colineares. Pergunta: qual é a distância entre os pontos A e C? Eu já fiz uma lembrança disso numa outra questão, acho que na semana passada, pra vocês vejam como as coisas se repetem, acho que foi na prova de 2020. O que eu mostrei para vocês na semana passada? Que o que ele está pedindo aqui, ó, que é sempre igual, essa medida é uma das diagonais do hexágono, vocês concordam? Uma das diagonais do hexágono, essa medida que vai de A até B. Essa diagonal pode ser encontrada de vários jeitos. Tem gente que usa a altura de triângulo equilátero aqui, tem gente que usa até leitos cossenos. Mas a melhor ideia é sempre, na minha humilde opinião, fechar um triângulo retângulo aqui dentro. Esse triângulo retângulo é especial. Por quê? Porque em verde, tu tem a medida do lado, que é o A. E o mais importante é que tu perceba que esse ângulo daqui é 60. Porque aqui dentro do hexágono, os triângulos são equiláteros. Ó, isso que eu estou te contornando aqui é um triângulo equilátero. É um dos 6 triângulos equiláteros que dá para formar. Olha ali para a imagem. Então, aquele ângulo tem que ser 60. E se aquele ângulo tem que ser 60, o outro ali de cima tem que ser 30. Portanto, é de novo o mesmo triângulo de sempre. O triângulo de 30 e 60, sobre o qual a gente já falou, eu não vou me alongar. Ele tem essas proporções aqui. A, 2A e A raiz de 3. Certo? Portanto, gente, quanto que vale essa medida de A até B, que a questão pediu? De A até B vale A raiz de 3 e, obviamente, de B até C vale A raiz de 3 também. Conclusão: de A até C é 2A raiz de 3. Ou 2 raiz de 3A, que é o que está na letra D de dado. 51, letra D. Bonitinha, né? Bonitinha, mas meio manjada. Mas de boa, assim, não tem problema cair questão manjada, desde que a gente já tenha visto coisa parecida e consiga fazer na hora. Mas é uma coisa bem clássica perguntar a diagonal do hexágono. Foi fofinha, também achei, Duda. Boa definição. 52. O que diz a 52? 52 diz o seguinte: na figura abaixo, há três círculos tangentes externamente, com centros colineares. Enxerga já o desenho. Bom, gente, círculos tangentes, né? Cara, isso é outra coisa que não dá para ser pego de surpresa. Meu Deus, quase derrubei meu copo. Isso é outra coisa que não dá para ser pego de surpresa, porque é um negócio que é clássico. Então, tu tem três círculos. Já percebe que esses dois círculos aqui são do mesmo tamanho, tu tem esse outro círculo grandão aqui, beleza? Os centros são colineares. Ok. As semirretas R e S têm origem no centro O do primeiro círculo e são tangentes aos outros dois círculos, como mostra a figura abaixo. A URG sempre faz a mesma coisa, eles explicam o desenho. É só olhar para o desenho, tá vendo o que eles disseram. Sabendo que os dois círculos menores possuem mesma área, interessante. Eu achei que ele fosse dar o raio. Os dois menores têm a mesma área igual a 1. Então, qual é a área do círculo maior? Então, sabendo que os dois círculos pequenos têm área igual a 1, qual é a área do círculo grande? Vocês entendem que se a questão me deu a área do círculo pequeno, eu posso achar o raio dele, ok? Círculos pequenos eu conheço o raio porque eu já sei a área. E eu quero calcular a área do círculo grande. Então eu posso não, eu devo trabalhar com o raio, preciso encontrar o raio deste círculo grande. Para encontrar o raio, tu tem que fazer triângulo.
Eu suponho que para quem tenha feito bastante exercício lá naquela parte de geometria, talvez reconheça rapidinho que isso aqui tem que ser semelhança de triângulo. Ali batemos 100 participantes. Caiu, cara. Eu ia falar que bateu 100, caiu para 99. Sim, tem que ser semelhança de triângulos, exatamente isso. Então, olha só. Primeiro, gente, marca essa linha que eu fiz aqui em azul. Olha bem, vocês concordam que isso aqui é o raio do pequeno? Isso aqui também é o raio do pequeno, isso aqui também é o raio do pequeno, e isso aqui é o raio do grande, ó. O raio do pequeno eu já posso calcular ele, mas eu não vou calcular por enquanto. Eu primeiro vou escrever com os R's, tá? Agora, o mais importante, agora, sério, para tudo que tu tá fazendo e olha para a tela, porque aqui tem uma das coisas que eu espero que ninguém cometa esse erro. Olha bem aqui, gente, quando tu for fechar o triângulo, não é na vertical que tu tem que fazer isso. Não é na vertical. Porque se eu fizer aqui na vertical, essa medida que eu estou te mostrando aqui em azul, eu não sei quanto é que ela vai ficar maior do que o raio. Então, onde é que eu tenho que colocar essa medida terceira para fechar o triângulo? Tem que ser até o ponto de tangência, que é aquele ali, ó. Porque aí o ângulo é 90. Então, quando a gente tem esse tipo de questão, eu sempre vou marcar o raio inclinado. Aí eu fecho o triângulo retângulo, ó, que é esse triângulo retângulo que está aqui. O outro cateto lá é o R, ó. Aquele cateto lá eu sei que vale R, beleza? Depois, por último, onde é que eu vou olhar mais um triângulo? Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa inclinado aqui, ó. Vou contornar esse daqui em vermelho. E aí eu vou ter esse triângulo retângulo menorzinho ali em azul. Em vermelho, desculpa. Agora vamos junto. Gente, vocês estão vendo os lados do triângulo vermelho? Eu acho que eu posso desenhar separado aqui para ninguém se atrapalhar. Eu sempre gosto, na verdade, quando eu estou fazendo uma questão de semelhança de triângulo, eu faço isso aqui que eu estou fazendo agora, ó. Eu desenho separado os dois triângulos, que eu tenho certeza que eu não vou errar. Então vamos colocar os valores dos dois. Primeiro no triângulo grande eu já tinha, né? Triângulo grande eu sei que isso aqui é o Rzão, isso aqui eu vou botar que é 3Rzinho mais Rzão. Tranquilo? A hipotenusa dele. No triângulo vermelho, isso aqui é Rzão, ou melhor, desculpa, é Rzinho, que é esse que está aqui embaixo. E isso aqui é 2Rzinho. Tamo tranquilo? Rzinho e 2Rzinho. E aí aqui é interessante de perceber um negócio aqui, cara. E agora, o que que eu faço? Agora eu fico na dúvida de como explicar. Dá para montar a semelhança, tá? Vamos primeiro montar por semelhança. Qual seria a semelhança aqui? Seria assim, ó, 3 mais 3Rzinho 3Rzinho mais Rzão, que é a hipotenusa, está para 2Rzinho, assim como Rzão está para Rzinho. Acompanhou? Hipotenusa com hipotenusa, Rzão com Rzinho. Aí, olha só, até não ficou difícil, porque eu já posso simplificar esse Rzinho dos dois lados, aqui embaixo, e passo 2 multiplicando. Deu 3Rzinho mais Rzão igual a 2Rzão. 2 passou para lá multiplicando. Conclusão, passa esse Rzão para o outro lado e eu obtenho que 3Rzinho é igual a Rzão. E, na verdade, aqui a questão já está praticamente resolvida. Era isso que eu ia dizer, Isadora, já vou comentar. Mas antes disso, eu quero dizer uma coisa. Parem tudo que vocês estão fazendo, vocês têm que entender uma coisa que eu vou dizer agora. Olha aqui, gente. Vocês entenderam. Bom, primeiro, vocês entenderam os triângulos que eu montei e a semelhança que eu fiz? Tá tranquilo? Botei os Rzinhos, Rzão, fiz a semelhança. Mas eu quero saber se vocês conseguem interpretar o que eu cheguei. Que conclusão é essa daqui que eu cheguei? Eu cheguei na conclusão de que o raio grande é o triplo do raio pequeno. O raio do círculo grande é o triplo do raio do círculo pequeno. Gente, se o raio é o triplo, o que ocorre com a área? Se o raio de um círculo é o triplo do raio do outro círculo, a área tem que ser quantas vezes maior? Lembra que a área, na fórmula, está elevada ao quadrado. Então, se o raio triplica, gente, a área fica multiplicada por 9.
Isso quer dizer que se o círculo pequeno tinha área igual a um, isso a questão deu no enunciado. O círculo pequeno tem área igual a um. Então, o círculo grande, como o raio dele é o triplo, a sua área tem que ser 9 vezes maior. Portanto, letra A. Tem uma pergunta boa aqui da Carol. Como eu tenho certeza que o ângulo é de 90 graus? Isso aqui é uma das informações mais importantes, Carol, de lembrar. É por causa da tangente. O raio é sempre perpendicular com relação a qualquer reta tangente. Então, se eu pego, por exemplo, uma reta tangente aqui, ó, eu tenho este ponto de tangência, aqui está o centro do círculo. O raio com relação à tangente tem que fazer um ângulo de 90. É exatamente a mesma coisa que acontece lá na física, quando o professor, por exemplo, está explicando o movimento circular uniforme. Opa! E ele diz que lá no MCU a velocidade e a aceleração centrípeta fazem ângulo de 90 graus, porque a velocidade é um vetor tangente com relação à circunferência. Então, sempre que eu tenho um raio tocando numa tangente, o ângulo tem que ser um ângulo de 90. Interessantíssima essa questão. Tem mais comentários, gente? Da 52? Por que seria 9π? Duas pessoas fizeram exatamente a mesma pergunta. Por que seria 9π? Porque a área original, gente, não era π. A área original era 1. 1. A área era igual a 1. Se a área era igual a 1 e o raio ficou 3 vezes maior, então o raio, a área tem que ter ficado 9 vezes maior. Ela tem que ter ficado igual a 9. Para a área dar 9π, quanto é que teria que ser o raio? Quanto teria que ser o raio para a área dar 9π? O raio teria que ser 3. Mas o raio não é 3. Tu até pode calcular o raio, mas vai te dar um trabalho maior, tá? Eu não fiz assim para não fazer o trabalho maior. Se tu fizer πr ao quadrado igual a 1, tu chega que r ao quadrado é igual a 1 sobre π. Então o raio, olha que coisa feiosa que fica isso aqui. O raio do círculo pequeno, esse aqui é o rzinho, na verdade. O raio do rzinho é isso aqui. 1/raiz de π. Daí o raio grande é o triplo disso, é 3 vezes 1/raiz de π. Aí tu tem que calcular a área com essa coisa monstra. Π vezes esse raio ao quadrado. Aí essa raiz vai cancelar com aquele quadrado e esse π vai cancelar com o π de baixo, ó. Daí sobrou só o 3 ao quadrado ali, que é 9. Então, sim, dá para fazer com o raio, aí eu tenho que isolar o R, né? Daí, como fica aquela coisa meio feiosa ali, né? Enfim, dá 9 igual. Vamos mais uma? 53. 53. 53 é o seguinte, por que que é 9? Júlia, por que que é 9? Porque o raio é 3 vezes maior. Esse ponto tem que ter ficado claro, gente. Quando o raio de um círculo triplica, a área fica multiplicada por 9. Esse foi o raciocínio que eu usei. Então, como eu descobri essa relação aqui, ó, de que o raio de uma era 3 vezes o raio do outro, então, se o raio foi vezes 3, a área tem que ter sido vezes 9. E aí, como ele me deu a área original, que era 1, pega esse 1, multiplica por 9 e dá 9. Fechou? Vou adiante, vou adiante. 53 diz assim: no retângulo ABCD, representado na figura abaixo, os três ângulos destacados com vértice em C são iguais. Pergunta: a área do triângulo sombreado AEC em relação à área total do retângulo corresponde a quanto? Vocês lembram que esse tipo de questão aqui é uma das que mais cai em todas as provas, né? Tipo, eles dão um retângulo ali, pintam uma determinada parte e aí perguntam a partir daquela parte pintada que fração ela é do total, tá? Primeira coisa que eu quero sugerir nesse tipo de questão, gente, vocês têm que ver que essa área que está pintada é menos do que a metade. Por quê? Porque como ele desenhou a diagonal AC,
tá desenhada, quer dizer que essa parte de cima aqui já é metade do total. E toda a parte de baixo é a outra metade, e só uma parte dela tá pintada, tá? Então, assim, eu olharia para as alternativas, eu já ia excluir esse 2/3, que é mais do que a metade, 3/5, que é mais do que a metade também, e 1/2, que seria exatamente a metade. Então, ou é 1/3, ou é 2/5, certo? A primeira coisa é entender a pergunta. Depois, o que mais que ela me disse? Ela disse que esses ângulos são iguais. Tá, se esses ângulos são iguais, isso é 30 graus, isso é 30 graus e isso é 30 graus também, certo? E aí a primeira coisa que me chama a atenção é que, mais uma vez, volta o triângulo de 30 e 60, ó, que é o A2A e A raiz de 3. Então, o que que eu acho que eu faria aqui? Eu colocaria valores. Vamos colocar valores. E aí eu acho que a coisa fica mais fácil. Vamos escolher um valor e vamos fazer os cálculos a partir dele, tá? Então, vou fazer assim, ó. Se esse pedaço EB valer 1, o que que acontece se esse pedaço EB valer 1? Primeiro, esse aqui vai valer 2, o EC. E esse aqui vai valer 1 raiz de 3, ou simplesmente raiz de 3. Então, o que que eu fiz? Eu olhei para esse triângulo de 30 e 60 aqui e eu usei de novo a proporção do A2A e A raiz de 3. Beleza? Agora, olha só. No momento em que eu sei que esse daqui vale raiz de 3, eu posso vir aqui para o outro lado e colocar esse valor aqui que também é raiz de 3. E aí eu vou olhar para outro triângulo retângulo. O outro triângulo retângulo que eu vou olhar também é um triângulo de 30 e 60. Também tem que seguir exatamente a mesma proporção. Agora, gente, atenção aqui na tela, ligue para mim. Tu tá vendo que o raiz de 3 agora é que tá na posição do A, porque o A é o oposto ao 30. Então, se esse daqui é o a hipotenusa é o 2 raiz de 3. A hipotenusa tem que ser o dobro. Ou melhor, isso, o dobro, é o 2A. Então, se aquele lá é raiz de 3, a hipotenusa é o dobro, que é 2 raiz de 3. Agora, o mais importante é vocês enxergarem quem é essa medida que vai de D até C. Tá, mas quem vai de D até C não é justamente o A, o mesmo A, só que multiplicado por raiz de 3? E quem é o A? O A é esse raiz de 3 daqui, ó. Então, isso vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Então, agora eu tenho todos os valores que eu preciso para calcular as áreas. Tudo isso eu distribuí a partir das proporções. Comecei dizendo que esse é 1, daí a hipotenusa tem que ser o dobro, que é 2, e esse tem que ser 1 raiz de 3. Daí, se esse é raiz de 3, aquele lá também é raiz de 3. Portanto, essa hipotenusa é o dobro, que é 2 raiz de 3. E o cateto é o próprio raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Conclusão. Primeiro, quem é a área total? Vamos começar pela área total. Quem é a área total? A base é 3 e a altura é raiz de 3. Base 3, altura raiz de 3. Isso aqui é a área total. E quem é a área daquele triângulo pintado? Como é que a gente pode fazer para chegar na área pintada? Eu faria assim: eu pegaria a área total, que é 3 raiz de 3, e eu vou tirar a área vermelha e a área verde. Tranquilo? Se eu tirar a vermelha e tirar a verde, vai sobrar só a parte pintada ali do meio. Então, quem é a área vermelha? Vou usar a mesma cor. Quem é a área vermelha? A área do triângulo. Base 1 vezes altura raiz de 3 sobre 2. E a área verde, vou usar verde, base raiz de 3 vezes altura 3 sobre 2. Então ficamos com 3 raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Só ver o que que a Yasmin disse, mas a base ali é 2, né? Raiz de 3. Tudo é raiz de 3 aqui, Yasmin. Não tem raiz de 2. Deixa eu ver, vamos fazer a conta até o final, vamos ver se fecha isso. Quanto que vai dar essa área pintada?
Isso vai dar. Tá certa a minha conta? Agora eu tô achando que tem alguma coisa estranha na minha conta. Ou não, ou tá certa a minha conta. Vamos ver, vamos fazer o MMC disso aqui. O MMC vai dar 2, então ficou 6 raiz de 3 menos raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Tá bem, tá certo. E aí ficou 6 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 que é 2 raiz de 3 sobre 2 que é raiz de 3. Isso é a área pintada. Isso é a área pintada. Conclusão. O que que a questão queria mesmo? Ela queria a razão entre as duas coisas. Agora é só montar, né? Quanto que o raiz de 3 corresponde do 3 raiz de 3? Cancela a raiz de 3 com raiz de 3, deu 1/3, que é o que está na letra B. É esse o gabarito? Letra B. Isso, 1/3. Eu não sei se eu gostei desse jeito que eu resolvi. Na verdade, eu acho que não, porque eu achei muito cálculo. Vocês concordam que deu muito cálculo? Qual seria a outra opção? Deixa eu fechar o parênteses, ou melhor, abrir o parênteses, para dizer o que que eu acho que seria outra maneira de perceber isso aqui, principalmente com relação a essa parte final. Eu acho que daria para ter economizado o caminho pelo seguinte, antes de eu fazer o intervalo. Foquem aqui na tela para eu mostrar um outro raciocínio. No momento em que eu já sei, gente, que aquela parte lá de cima é 3 e que essa daqui é 1, eu não sei se alguém levou isso em consideração, ó. Significa que esse 1 que está aqui embaixo é apenas 1/3 da base. É 1/3 da base, beleza? Por que que eu estou chamando a atenção para esse 1/3 da base? Porque isso significa que esse triângulo vermelho é como se eu tivesse marcado 3 pontos aqui embaixo, ó. Tá vendo que esse triângulo vermelho ali do desenho de cima é o mesmo desse aqui que eu fiz aqui no desenho de baixo? Então tu poderia ter pensado assim, ó, esse triângulo vermelho, ele é exatamente 1/6 do total. Vamos ver se alguém acha melhor. Eu vou tentar essa outra resolução, aí vocês fazem a votação. Essa daqui é totalmente visual, tá? Esse triângulo vermelho corresponde a 1/6 do total, porque é como se eu tivesse dividido o retângulo em 6 partes iguais. Isso aqui é 1/6 do total, esse aqui. E aquele ali é 1/2, o verde. O verde é 1/2. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, 1/2 é a mesma coisa que 3/6. Então, se isso daqui é 3/6 e esse daqui é 1/6, juntos, 3/6 mais 1/6 é 4/6. E simplificando é 2/3. Então, este mais este dá 2/3. Conclusão. Então, esse daqui é 1/3. Melhor, pior, mesma coisa. Mas ainda assim eu tenho que perceber que aquela base ali é metade do 3. Dá para calcular a área do triângulo 2? Sim, daria. Aí tu teria que usar aquela fórmula. Isso aqui é 2, essa base é 2. Por exemplo, base 2, altura raiz de 3. Poderia ter feito assim também, né? Mais prático. 2 raiz de 3 sobre 2. Ia dar direto raiz de 3. Verdade. Então são várias maneiras. Tu vê que dependendo da maneira como tu olha para o desenho, fica mais curto ou mais longo, né? Vai dar mais ou menos cálculos. Gente, vamos parar 7 minutos. Vamos fazer um intervalinho até as 18h55. Passou rápido, a gente fez bastante. A gente já fez 8 questões, 5, 6, 7, 8. E nessas duas últimas a gente até demorou bastante. Então, no próximo bloco, fazemos mais 7. Terminamos a prova. É nóis! Até já.